Nós hoje já iniciaremos do ponto de número 3. Ponto de número 3 do nosso estudo. E o ponto 3 vai falar o seguinte: pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna e outros são pré-ordenados à morte eterna. Veja uma diferença de duas palavrinhas que nós temos aí. Deus decreta para a manifestação da sua glória que alguns homens e anjos sejam predestinados para a glória eterna. E outros são pré-ordenados, não predestinados, mas pré-ordenados para a morte eterna. Em poucas palavras e de uma forma bem simples, o que está querendo dizer aí o texto da declaração de fé de Savoy? Que todos, sem exceção, estavam destinados a um só lugar, a perdição eterna, o inferno. Deus, para a manifestação da sua glória, decide por decreto, ou seja, algo que não será revogado, que não se perde, decide predestinar alguns para a vida eterna. E aí nós olhamos, por exemplo, para o texto de Efésios 1, versículo 4. O que diz aí Efésios 1, versículo 4? Vamos lá para o texto? A gente às vezes já cita de cabeça, mas é sempre bom ler. A partir do versículo 3, olha só o que diz aí: as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Quando ele fala isso, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, é exatamente o que está aí. Ele predestinou. Antes da fundação, nós já tínhamos destino certo. Então, fomos predestinados. E aí ele vai dizer, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse é o objetivo da predestinação. Veja o que diz o versículo 5 para confirmar o que a gente está falando. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Talvez na sua versão tenha o beneplácito da sua vontade, mesma coisa. Então, Deus em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo. A todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. No Evangelho de João. Então nós vemos aí que em Cristo nós somos adotados como filhos de Deus. Cristo passa a ser agora irmão dentre toda uma descendência, o primeiro de todos, o primogênito, e isso conforme o bom propósito da vontade de Deus. Ninguém o forçou a isso e ele não recebeu uma dica de alguém mais sábio para fazer isso. Qual o objetivo disso também, além de sermos santos e irrepreensíveis? Versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Quem nos dá a fé? Deus. E por quem ele derramou graça sobre nós? Cristo. Quando ele fala aqui, nos deu gratuitamente no amado. O amado é Cristo. Então, veja que nesse texto nós entendemos a predestinação para a vida eterna. Quando ele predestina alguns para a vida eterna, usando de misericórdia e para a manifestação de sua glória,
Aqueles que não fazem parte do seu plano eterno já estão pré-ordenados para a morte eterna. Por quê? Porque Deus escolheu uns e outros não, e aí foi injusto? Não. Veja, eu comecei dizendo que o destino final do homem era um só. Deus muda isso através da sua ação salvadora, enviando Cristo e, para a manifestação da sua glória, decretando a salvação de alguns. Obviamente, aqueles que não foram alvo da sua misericórdia continuam do jeito que estavam antes. Como é que eles estavam antes? Mortos, destinados ao inferno. Então, quando ele muda aqui a palavra, ele quer dizer: Deus não predestinou ninguém para o inferno, porque com o pecado o destino já era o inferno. Então Deus não precisou predestinar para o inferno, ele precisou predestinar para a salvação, ou seja, resgatar algumas pessoas do inferno. E os outros que não foram resgatados continuam indo para o inferno. Daí a gente percebeu o seguinte: a nossa pregação, se for bíblica, é eficaz. Toda pregação que é bíblica, o Espírito Santo a utiliza para o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Aquela pregação que não é bíblica, fica difícil de ser utilizada para o convencimento de alguma pessoa. Mas imaginemos as nossas pregações, baseadas na palavra do Senhor. Algumas pessoas ouvem e são convencidas do seu pecado, se arrependem, são convertidas e passam a fazer parte da família de Deus. E porque tantas outras escutam inúmeras vezes e não são convertidas, e não se arrependem dos seus pecados, porque eles estão pré-ordenados para a morte eterna. Veja que destino vai ser uma coisa e ordem vai ser outra. A ordem é mais forte. Então todos estavam pré-ordenados à morte eterna. Mas o plano também eterno de Deus, de salvação, resgata e predestina alguns para a vida eterna. E aí João 3,16 traz para a gente quem é alvo desse decreto. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, referindo-se aqui ao amado de Efésios 1,6, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, muitos vão ouvir, mas não vão crer. E o ponto é o crer. É todo aquele que nele crê, não vai perecer, ou seja, não vai ter a morte eterna, mas terá a vida eterna. Tranquilo? Esse ponto parece mais difícil, mas ele é até razoável, né? O texto ajuda muito a gente. Vamos seguindo. Ponto 4. Olha o que é que ele vai trazer aqui para a gente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ponto 4. Esses anjos e homens, assim predestinados e pré-ordenados, são específica e imutavelmente designados. E seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. Eita, aqui vai ter uma coisa bem complicada para a gente meditar. Veja só, o que está querendo dizer isso? Tanto os anjos quanto os homens que foram predestinados para a salvação, quanto os que foram pré-ordenados para a morte eterna, são específica e imutavelmente designados, ou seja, Deus já sabe todos os que são predestinados para a vida e já sabe todos os que são pré-ordenados para a morte. E ele está dizendo, o seu número é tão certo e definido que não pode nem aumentar nem diminuir. Então vamos lá, eu prego para uma pessoa 5 anos, e essa pessoa parece que está começando a crer, e eu começo a alimentar no meu coração, ele vai ser um crente. Lá pelas tantas a pessoa faz um erro grosseiro, primário,
uma coisa que eu tinha falado lá atrás, que eu tinha explicado e ela parecia ter entendido, mas comete esse erro e mostra que ainda não foi regenerado. Aí vem a dúvida no meu coração: será que é crente? Será que não é? Não está mostrando frutos de arrependimento, parece que não nasceu de novo. E eu continuo pregando. Eu prego mais 5 anos para aquela mesma pessoa, e em vários momentos desses 5 anos, que agora completam 10, eu vou percebendo que ainda o seu coração está mais voltado para o mundo do que para as coisas de Deus. E eu vou esfriando um pouco naquela minha força, naquele meu ânimo de pregar para aquela pessoa, vendo que a atitude dela não está mudando. E eu começo a fazer a seguinte oração: Senhor, mas se for da tua vontade, que não é pela minha pregação, salva. E aí eu preciso entender que dentro dos decretos de Deus, se aquela pessoa de fato não é regenerada, e eu estou vendo isso ao passar do tempo, não adianta. Ela está contada nos números dos que foram pré-ordenados para a morte eterna. E dali ela não vem para os que foram predestinados para a vida. Não tem como eu aumentar, mesmo pela minha pregação, mesmo pela minha oração para que Deus tenha misericórdia. Se não foi decretada a salvação daquela pessoa, eu posso pregar até o fim da minha vida ou até o fim da vida dela. Ela não será regenerada. Eu não tenho, por força de pregação ou de qualquer outra coisa nesse mundo, como colocar mais pessoas no céu. Da mesma forma, por mais raiva que eu tenha de alguém, eu não tenho como mandar mais pessoas para o inferno. Quem deve ir para o céu, vai para o céu. Quem deve ir para o inferno, vai para o inferno. Não tem como trocar de lugar. Aí eu quero lembrar uma coisa para as irmãs. Lembra do rico e Lázaro? O rico está em sérios tormentos e ele pede que seja enviado através de Lázaro um pouco de refrigério. Só que nem Lázaro poderia ir ao local do rico e nem o rico podia ir ao local de Lázaro. Eles não podiam ter mais contato, porque o destino eterno de um era diferente do destino eterno do outro. É isso que nós temos aqui. O número é certo, é específico e é tão definido que não pode nem ser aumentado, no caso o rico indo para o seio de Abraão, e nem pode ser diminuído com Lázaro saindo dali para ir até o encontro do rico. Então, não há, de forma alguma, como alguém que foi salvo por Cristo se perder, e não há de forma alguma que alguém que não tenha sido alcançado pelo plano eterno de salvação de Deus vir a ser salvo por algum artifício humano. Entendido? Dúvidas sobre esse ponto? Tranquilo? Vamos para o quinto. O que ele diz? Aqueles dentre a humanidade que são predestinados para a vida, Deus, antes que fossem lançados os fundamentos do mundo, segundo o seu eterno e imutável propósito e o secreto conselho e beneplácito de sua vontade, escolheu em Cristo para a glória eterna. O texto que a gente leu de Efésios. Vou ler só um pouquinho do texto de Efésios para a gente relembrar. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Está aí dito, né? Antes de serem lançados os fundamentos do mundo. Depois ele vai dizer: para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito, beneplácito da sua vontade. E depois ele vai dizer: para o louvor da sua gloriosa graça, ou seja, para a glória eterna. Por que ele fez isso? Simplesmente por sua livre graça e amor. Ou seja, por que Deus nos salva? Pela sua graça e porque nos amou. Aí João 3,16 volta: Deus amou o mundo de tal maneira. E ele vai dizer: sem qualquer previsão de fé ou de boas obras. Ou seja, Deus nos salva sem olhar lá para o futuro, que Ele também conhece. Nós não conhecemos, mas Ele sabe de todas as coisas. Ele não olha para o futuro e pensa:
pessoa A vai ter fé, então eu vou salvá-la. Não, não havia essa previsão de fé, porque fé não é uma coisa que vai sendo construída pelo ser humano, é algo que é dado por Deus, né? Como diz Efésios 2, Efésios 2, vira aí a página, vai dizer assim: pois vocês foram salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não veio a fé de vocês, vocês não construíram, veio de Deus, é dom, é presente de Deus, e também não havia previsão de boas obras. Deus não estava pensando, pessoa B vai produzir boas obras, por isso eu vou salvá-la. Não, Ele salvou independente das boas obras, porque seguindo o texto, no versículo 9 de Efésios 2, nós temos, não por obras, nós não fomos salvos por obras, para que ninguém se glorie. Então, Ele nem colocou a fé como uma forma de dizer assim, se tiver fé eu salvo, porque quem dá é Ele mesmo, nem Ele colocou as boas obras como sendo um critério. Por quê? Porque as boas obras não salvam ninguém. E depois Ele vai dizer, ou de perseverança em qualquer um deles, ou de qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas que a isso o movessem. Ou seja, nós temos alguma coisa que faça Deus nos salvar? O ser humano pode apresentar alguma coisa a Deus que faça ele mudar de opinião e dizer assim, eu vou salvar essa pessoa? Não. A gente vinha ouvindo aqui uma pregação, um estudo da Conferência Fiel de Jovens agora 2019, pastor Felipe Niel, da Presbiteriana, e ele falava algo muito interessante. Ele dizia assim, um dos meus melhores amigos está saindo da sua cidade e está vindo para a nossa cidade, e sempre que eu vou receber um novo membro na igreja, eu aplico uma prova, e essa prova tem 3 questões, e elas não são todas discursivas. A primeira é de marcar, é de múltipla escolha, e ele diz, por que Deus deve me salvar? Essa é a pergunta. E aí quando ele coloca assim, por que Deus deve me salvar? Aí o amigo diz, porque eu sou uma pessoa boa. Essa foi a resposta do amigo dele. E ele ficou olhando assim para o conselho de oficiais, e aí ele disse, tá bom, abra Romanos 3. E aí aquele rapaz começa a dizer, é sério, eu sou uma pessoa boa. Olha, às vezes eu chego em casa só com a bermuda e com chinelo, às vezes nem com chinelo, porque eu vejo uma pessoa passando frio na rua, eu tiro minha camisa, dou a ela. Eu tiro minha sandália quando vejo alguém descalço na rua, eu dou a ele. Eu sou uma pessoa boa. Não é verdade, minha filha? Aí falou com a esposa dele, mas não é isso. Está vendo que ele falou em boas obras? Ele faz coisas para outras pessoas, mas é isso que faz ele ser uma pessoa boa e que Deus o salva por conta disso? A gente viu agora que não é por previsão de boas obras, ou por perseverança nelas, não é nada na criatura. Aí quando ele vai lendo Romanos 3 e chega no versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos se extraviaram, não há um justo nenhum sequer, todos a uma se fizeram inúteis. E aí ele vai para e diz, eu estou errado, né, pastor? Ele diz, você está errado. Não é essa pessoa boa que faça com que a mão de Deus se mova para a sua salvação. Nesses anos 90 que nós vivemos, quase todos nós vivemos, era interessante algumas músicas que diziam assim, tal coisa vai mover a mão de Deus. Então às vezes era a oração que vai mover a mão de Deus, o seu louvor vai mover a mão de Deus, as suas obras vão mover a mão de Deus. Sabe o que é que move a mão de Deus? O bom propósito da sua vontade. Ele decidiu fazer todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, tudo para o louvor da sua gloriosa graça. Deus nos salvou. Qual a nossa atitude em relação a essa salvação? Louvar a Deus, agradecer a Deus, agradecer por essa graça gloriosa que nos alcançou. Nunca, em nenhum momento da nossa vida, podemos pensar que algo que fizemos
garantiu a nossa salvação. Até porque Deus não muda. Nós já vimos essa palavra por aqui, ó. Imutável. Os propósitos de Deus, o decreto de Deus é imutável, não muda de jeito nenhum. E nós somos imutáveis? Não. Basta acordar e dar uma ventania. Você que tinha dito, vou acordar disposto para fazer uma caminhada feliz da vida, agora está triste e resmungando porque está chovendo do outro lado, é vento demais, minhas roupas vão ficar molhadas, eu não vou poder fazer minha caminhada, acabou-se o mundo. Então, nós mudamos, não só o propósito, nós mudamos o humor com muita facilidade. Então, não poderíamos fazer alguma coisa para Deus e dizer, isso aqui garante a minha salvação, por quê? Com segundos a gente destruiria aquela boa obra com as nossas atitudes. Isso acontece sim ou não? Sim, acontece. Infelizmente acontece. Dúvidas nesse ponto? Tranquilo também? Então, quem é que nos salva? Deus. Tem alguma coisa que a gente faz para ajudar Deus a salvar a gente? Não, né? Ok. Então, a gente está indo bem. 6. Visto que Deus designou os eleitos para a glória, assim Ele, pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, pré-ordenou todos os meios para se alcançar esse propósito. Por conseguinte, aqueles que são eleitos, achando-se caídos em Adão, são redimidos por Cristo, são eficazmente chamados à fé em Cristo mediante seu Espírito, que opera no devido tempo, são justificados, adotados, santificados e guardados por seu poder mediante a fé para a salvação. Nenhum outro é redimido por Cristo ou eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo, senão unicamente os eleitos. Aí eu vou voltar só um pouquinho aqui, Efésios 1. Deus nos escolheu. Quando você vai para uma eleição, você faz o quê em relação aos candidatos? Você escolhe, né? Às vezes tem 2, 3, 10 candidatos, você escolhe um. Aqui, quando ele diz Deus nos escolheu, Deus nos elegeu. Então nós temos, ele designou os eleitos. Então essa palavra eleitos não é simplesmente uma designação de alguns teólogos para dizer assim, olha, os crentes são os eleitos. Não necessariamente é isso. O que eles estão querendo dizer é o seguinte, o que foi que Deus fez? Escolheu. Então isso foi uma eleição. Nessa eleição, nós fomos designados para a glória. Assim ele, Deus, pelo seu livre propósito, eterno e muito livre propósito de sua vontade, pré-ordenou todos os meios para se alcançar esse propósito. Se nós formos olhar para a nossa história, como fomos alcançados por Deus, vamos encontrar alguns fatos interessantes. Em toda a história da humanidade, alguns relatos chamam muita atenção. Pessoas que foram convertidas porque estavam passando do outro lado da rua de uma cruzada evangelística. Aí escutaram aquele pedacinho de pregação e, opa, tem alguma coisa que esse homem está falando que me fez parar. E vai até lá para pensar a respeito. Às vezes a gente ia passando do outro lado de uma igreja evangélica e tinha raiva de crente. Aí escutou uma música muito bonita, trazia uma paz imensa, fez você ir caminhando. Depois dessa música veio uma palavra que trouxe ânimo para o seu coração, mas também mostrou que você precisava se arrepender dos seus pecados. Então, alguns relatos são bem interessantes, do tipo, eu estava num quarto de hotel e achei um Novo Testamento na gaveta, comecei a ler, e aquilo dali não fazia o menor sentido, então eu peguei aquele Novo Testamento, roubei, levei para casa, e aí procurei a primeira pessoa crente que pudesse me explicar alguma coisa. Aquela pessoa me apresentou um pastor, e aí foi, hoje eu sou uma nova criatura. Deus
pré-ordenou todos os meios para se alcançar o propósito de salvação da nossa vida. Você podia não morar em Itaperuá, podia morar em Tóquio, você ia ser salvo do mesmo jeito. E provavelmente, não essa hora, porque lá agora são 7h40 da manhã, mas você poderia estar se preparando para a escola bíblica dominical de uma igreja de lá. Porque não importa o lugar, não importa a hora, Deus pré-ordenou os meios para que você chegue à salvação. E diz o seguinte: por conseguinte, aqueles que são eleitos, achando-se caídos em Adão, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, mas o que aconteceu quando o mundo foi criado? Adão pecou, então nós ficamos caídos. Caídos em Adão, nós somos redimidos por quem? Por Cristo. Então, veja, nós tínhamos uma eleição na mão. Essa eleição foi perdida? Não. Ela foi simplesmente manchada pelo pecado de Adão, mas o conserto veio na figura de Cristo. Então, o pacto que é quebrado em Adão é reconstruído em Cristo. E nós continuamos sendo alvos da eleição de Deus. E ele diz: nós somos eficazmente chamados à fé em Cristo mediante o seu Espírito que opera no devido tempo. Ou seja, um dia você escutou a pregação e o Espírito Santo naquele tempo agiu no seu coração. Você entendeu a palavra, você percebeu os erros que vinha cometendo na sua vida, você mudou de atitude por operação do Espírito Santo e passou agora a compreender tudo aquilo que o homem natural não compreende, porque agora você é guiado pelo Espírito e agora é chamado de homem espiritual. E ele vai dizer que nós somos justificados. Quem nos justifica? O sangue de Cristo. Somos adotados por meio de quem? De Cristo. Por meio de Cristo somos adotados. Adotados por quem? Por Deus. Nós somos santificados. Quem nos ajuda no processo de santificação? O Espírito. Quem nos guarda por seu poder mediante a fé para a salvação? Quem nos guarda todos os dias? O Espírito Santo. Veja, nós falamos de Trindade 15 dias atrás: justificados, adotados, santificados e guardados pela Trindade. Nós conseguimos hoje identificar quem faz cada função, e nós conseguimos entender que fomos eleitos por Deus e não sairemos desse propósito de forma alguma. E ele vai dizer: nem o outro é redimido por Cristo, ou eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo, senão unicamente os eleitos. Então, não é eleito, vai ser justificado? Não. Cristo não morreu por quem não foi chamado por Deus. Aí vamos abrir aqui o Evangelho de João, capítulo 6. Às vezes algumas pessoas ficam com raiva da gente quando a gente fala assim: Cristo morreu pelos eleitos. Mas é verdade. João 6, a partir do versículo 37. Nós vamos ler até o versículo 44. Já acharam aí? Vamos ler. João 6, 37 a 44. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Vamos parar só nesse 37 por enquanto. Vamos analisar. Todo aquele que o Pai me der. Quem elegeu? Deus Pai ou Deus Filho? Deus Pai. Quem ele elegeu? Ele entregou a quem? A Jesus. Então Jesus diz: ó, todo aquele que o Pai me der virá a mim. Como vai vir? Como é que a gente vai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por Cristo nós vamos até Deus. E ele vai dizer: quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Por quê? Ele não vai rejeitar? Porque já foram os eleitos que se chegaram a ele. Aí vai dizer o 38: eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. 39: essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia.
Quem ele não vai perder? Os eleitos. Quem será ressuscitado no último dia? Os eleitos. E aí ele continua, 40, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6 já está falando daquilo que vai ser citado em João, vai retomando aquilo que foi citado em João 3. E aí ele vai continuar dizendo no 41, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E eles não criam que Jesus era o Messias. E diziam, este não é Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer que desceu do céu? Ou seja, os judeus, além de não crerem em Jesus como Messias, não criam nas suas duas naturezas. Como é que eu conheço ele, sei quem é a mãe, sei quem é o pai, e ele disse que desceu do céu? Como é que um homem diz que é Deus? Era uma das outras colocações deles. O 43 diz, respondeu Jesus, parem de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, aqueles judeus que estavam ali criticando Jesus, falando coisas a respeito dele, Jesus jogou na face deles, dizendo, vocês não podem entender quem eu sou, mas parem de me criticar, e entendam que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, se vocês não entenderam ainda quem eu sou, é porque de fato o Pai não os trouxe. Dentre eles, alguns poderiam até ser eleitos, nós não sabemos, mas o fato é, eles ainda não tinham sido atraídos pela palavra. Então, esse texto mostra que somente os eleitos, aqueles que o Pai escolheu e entregou ao Filho, são alvo de salvação. Então, não foi eleito, não vê a salvação, automaticamente vai ser pré-ordenado para a morte eterna. Voltando naquele ponto número 4. Dúvidas? Quem vê a salvação? Os eleitos. E os eleitos foram aqueles que foram escolhidos pelo Pai, entregues ao Filho, nessa missão do Filho. Quando você lê João 3,15 para frente, você vem lá, a missão do Filho. A missão do Filho foi vir, receber eles, não rejeitar nenhum deles e ressuscitar no último dia. Esse último dia foi quando Jesus morreu ou quando ele voltar? Quando ele voltar, né? Ali nós temos o encerramento da vida na terra, e aí teremos o juízo final, e seremos ressuscitados, os mortos primeiro, os que vivem serão levados com Cristo. Esse texto a gente também já conhece. Ponto 7, para a gente ir adiantando, aprove a Deus segundo o insondável conselho de sua própria vontade, pela qual estende ou retrai a sua misericórdia, como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre suas criaturas, não contemplar o restante e ordená-lo para desonra e ira por causa de seu pecado e para o louvor de sua gloriosa justiça. Agora eu não estou mais falando de graça, viu aí que ele mudou? Louvor da sua gloriosa justiça. Então, aprove a Deus, essa expressão é, Deus teve prazer nisso. Deus quis fazer. Por que Deus faz determinadas coisas? Porque Ele quer. Deus tem que dar satisfação dos seus atos, para nós seres humanos. Mas Senhor, porque o Senhor fez isso? A gente pergunta, né? Mas Ele vai responder? Esse tipo de pergunta, certamente que não. Mas aí Ele diz, o insondável conselho de sua própria vontade. Eu entendo porque que Deus fez isso? Humanamente eu não tenho como entender. Minha mente é muito limitada para chegar à altura de Deus e pensar, como é que Ele fez essa separação? Eu não sei. Por quê? Porque é insondável o conselho da sua vontade. É o decreto dEle. É a vontade dEle. E Ele diz, pela sua vontade, ou Ele estende, ou Ele retrai a sua misericórdia. Há um texto lá em Romanos que diz,
não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus utilizar da sua misericórdia. Ou seja, Ele pode estender a sua misericórdia para quem? Para os eleitos, mas Ele retrai a sua misericórdia para aqueles que são ordenados para a morte eterna. Por que Ele faz isso? Para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas. Quem manda na nossa vida? Deus. Quem manda na vida do ímpio? Deus também. Só que para nós Ele manda, Ele ordena para a salvação. Na vida do ímpio Ele ordena para a perdição, porque o ímpio não considera Deus nos seus caminhos. Ele não entende as ordens de Deus. Sendo assim, ele vai sempre ser o filho da desobediência. Aquilo que a gente vê também em Efésios. Nós fomos arrancados desse império das trevas, levados para a maravilhosa luz, e hoje não somos mais como os filhos da desobediência. Ele diz: resolveu Deus não contemplar o restante e ordená-lo para desonra e ira por causa do seu pecado. Ou seja, por que a gente estava indo para o inferno? Por causa do pecado. Por que eles vão para o inferno? Por que a gente não vai para o inferno? Por causa de Cristo. Está vendo? Eles vão para o inferno por conta do pecado. A gente também ia por conta do pecado. Mas por que a gente não vai mais? Porque Cristo liberta a nossa vida do pecado, nos afasta do pecado, nos afasta do amor ao pecado, da prática do pecado, e perdoa esses pecados na cruz do Calvário. Isso, para quê? O ato de Cristo derramar o seu sangue é chamado de justificação. Ou seja, tudo isso para que se cumpra a justiça de Deus. Alguém tem que pagar. O erro foi cometido, o pecado. Quem vai pagar? Cristo paga. Nós sofremos consequências dos nossos pecados. Por exemplo, você toma uma decisão errada, você vai sofrer com aquela decisão. Você faz algo que machuca uma pessoa, você sente, aquela pessoa sente, e outras pessoas vão ser afetadas por aquilo. São consequências do pecado. Mas quem pagou o seu pecado foi Cristo. Você não vai morrer eternamente. Esse é o pagamento que deveria ser cobrado. Então, para o louvor da sua gloriosa justiça, Cristo morre e paga o pecado dos eleitos. E os outros? Não tem esse pagamento. Então, eles continuam para a desonra, sendo ordenados para a desonra e para a ira, para que se faça justiça também. Eles vão pagar. E eles vão pagar eternamente.